Opa, muito bem. Mais um vídeo aqui para a gente entender um pouco melhor como é que a gente pode criar algumas campanhas de tráfego. Hoje eu vou falar sobre delivery, né? Como é que a gente pode criar campanhas de delivery e ter performance, o jeito, não vou dizer o melhor jeito ou o jeito certo, mas a forma mais adequada de construir uma estrutura de campanha para delivery, beleza? Acompanha aqui, eu vou colocar minha tela aqui, tá, para ser compartilhada, inclusive já estava dando uma pesquisada aqui. Em primeiro lugar, obviamente, você precisa ter um portfólio empresarial, tá? No caso aqui eu estou dentro de uma conta de anúncio. Caso você não tenha um portfólio empresarial para sua empresa, você pode assistir a esse vídeo. Eu vou tentar colocar esse vídeo no card aqui. Esse vídeo ele ensina como você estrutura um portfólio empresarial do zero. Então, se você é um empresário e não tem isso vinculado corretamente dentro do Meta Business, você pode ter complicações caso você queira investir mais tarde. Mas vamos lá. Caso você não tenha criado, assiste o outro vídeo e aí volta para assistir esse aqui. Delivery, obviamente, eu vou ter pizzarias, restaurantes no geral, hamburguerias, certo? Então, em primeiro lugar, a gente faz uma pesquisa de mercado. Aqui no Facebook, se você pesquisar no Google Biblioteca de Anúncios, você vai encontrar aqui na primeira pesquisa um link onde ele vai levar você para essa janela aqui. E nessa janela aqui você consegue pesquisar o que as empresas no mercado do teu nicho estão anunciando no Meta. Nem todas vão estar aqui, porque existem umas formas de você conseguir não burlar o sistema, mas ocultar os seus anúncios aqui da biblioteca. Mas basicamente, se eu procurar aqui pela palavra-chave hamburgueria ou delivery também, eu vou encontrar diversas empresas anunciantes dentro do Meta Business. Claro que outras plataformas também, você vai encontrar também uma biblioteca como o próprio Google, o LinkedIn, entre outras plataformas de anúncio aí. Mas aqui no Meta, a principal, hoje no Brasil e no mundo, uma das principais redes sociais, na verdade é a principal rede social onde os anunciantes estão fazendo seus anúncios comerciais, né, para perfis comerciais. Então, aqui você pesquisou hamburgueria, você consegue ter uma série de referências, tá? Referências em vídeo, referências em imagem, certo? E aqui no caso, obviamente, eu não vou falar sobre um criativo em vídeo, vou mostrar a estrutura operacional, como é que funcionaria, mas claro que isso aqui é muito importante você observar isso aqui, até porque você consegue filtrar do Brasil inteiro aqui, tá? Mas aqui, olhando para essas referências, você consegue coletar ideias para vídeos principalmente, mas também você consegue coletar ideias para imagens aqui no próprio Google Imagens, tá? Designs para hamburguerias, por exemplo, você consegue encontrar aqui uma série de templates. Inclusive, se eu for pesquisar aqui Free Pick, né, eu vou ter uma série de templates que podem ser úteis para quem está em dúvida, para quem não tem um designer, ou então para quem quer até mesmo passar uma ideia para um design. Tem o próprio Pinterest também, que eu acho muito interessante pesquisar, fazer pesquisas visuais dentro do Pinterest, tá? Mas aqui eu trouxe o Google Imagens. E o que eu quero fazer aqui? Por exemplo, eu tenho aqui algumas imagens muito interessantes, obviamente, né? É um design muito profissional, mas é claro que isso aqui tem direitos autorais. E hoje a gente tem as inteligências artificiais, né, para nos ajudar, nos auxiliar na criação desse material e até na remodelação desse material, por exemplo. Eu vou ver aqui um exemplo bem prático, né? Mas basicamente tudo que está na internet, nada é criado do zero, tudo é modelado, é copiado, né? Então, óbvio que você não vai copiar plagiando, você vai usar a referência para encontrar ali algo agradável, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou copiar essa imagem aqui e eu não tenho uma logo, então eu poderia muito bem criar essa logo aqui agora eu não tenho uma logo, eu poderia muito bem criar essa logo aqui agora, mas eu vou pesquisar aqui um modelo de logo também aqui. Logomarca para hambúrguer. Eu estou fazendo em tempo real aqui, eu não deixei quase nada preparado, porque eu quero fazer do zero para você ver na prática como é que isso pode ser feito. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver um bem legal aqui, esse Luiz Hamburgueria Artesanal. Vou copiar essa imagem também, tá? Vou copiar essa imagem, vou voltar aqui. Antes de fazer a arte, eu vou copiar essa imagem e eu vou pedir para que o Gemini ele crie uma imagem aqui.
alterando essa logo. Então, por exemplo, como eu falei, já que eu não quero plagiar, eu vou modelar e vou roubar como artista. Então eu vou colocar aqui, altere o nome dessa hamburgueria, a logo para, entre aspas aqui, deixa eu pensar no nome, pronto, meu sobrenome, Parente Hamburgueria. Altere as cores e dê um toque visual diferente. Claro que eu posso pegar aqui várias imagens e jogar aqui como referência, mas eu quero fazer isso bem rápido, só para trazer como exemplo, mas você pode pegar, enviar várias imagens juntas para, enfim, ele criar alguma coisa diferente. Inclusive isso aqui tem sido muito útil para muita gente criar logomarcas, né? Então altere o nome dessa hamburgueria na logo, para Parente Hamburgueria, altere as cores e dê um toque diferente, para não plagiar essa logo original. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto isso, ó só que legal. Cara, muito bom, muito bom. Ó a logomarca que ele criou. Eu usaria facilmente essa logomarca numa empresa minha, numa hamburgueria, se eu fosse ter uma hamburgueria. Na verdade eu vou pedir para ele fazer uma simples alteração antes. Eu vou pedir para ele remova essa logo menor embaixo. Eu só quero a logo maior de cima, tá? Só para não ter o trabalho de ter que cortar. Trabalho preguiçoso aqui, mas a IA ela veio para nos ajudar também, deixa a gente um pouco preguiçoso. E até porque é muito mais fácil fazer isso do que ir lá cortar, enfim, tá. Ó, olha só que interessante. Isso aqui não é um design adequado, mas é interessante porque aqui nesse mockup já tem um círculo aqui em branco, onde você pode colocar sua própria logo. Achei isso interessante. Eu não colocaria para anunciar isso aqui dessa forma, faria de um jeito diferente, mas achei muito interessante aqui. Então eu vou abrir a imagem nova aqui e vou copiar essa imagem, porque eu achei legal esse espaço para logo aqui. Vou copiar a imagem e vamos ver se ele conseguiu tirar aqui. Tirou? Legal? Muito bom. Eu vou colar aqui, tá? O que eu acabei de... a imagem de propagandas ali dos combos e ofertas da hamburgueria. Eu vou copiar essa imagem, eu vou colar essa imagem também, tá? E eu vou mandar o seguinte comando aqui. Coloque a minha logo. Pra ficar, quanto mais detalhes, melhor pra IA não errar. Então, assim, eu prefiro fazer desse jeito aqui, tá? Coloque, poderia simplesmente não colocar o nome, mas eu vou colocar no comando o nome pra que ela não se confunda. Coloque a minha logo da hamburgueria, Parente Hamburgueria, no mockup de ofertas de lanches e adicione no espaço da logo, no espaço em branco da logo. E aí eu vou criar a imagem, tá? Enquanto isso, vou voltar aqui, tá, pro meu gerenciador de anúncios. E aqui o primeiro passo está lá criando a imagem, e aí eu vou criar aqui a estrutura da minha campanha. Tá? Então eu vou criar aqui, eu quero, como eu atendo, vamos supor que eu atendo no WhatsApp. A minha hamburgueria ela quer aumentar o fluxo de pessoas dentro do WhatsApp. E aqui eu tenho vários objetivos de campanha. Se não tem, acho que aqui no canal vai ter outra aula explicando cada objetivo detalhadamente, eu acredito que tenha. Eu troquei aqui a disposição da tela aqui para que fique mais interessante aqui, dinâmica a nossa aula, mas vamos lá. Vamos aqui para a nossa estrutura de campanha, tá? E aqui, como eu falei, eu quero mensagem no WhatsApp, eu tenho alguns objetivos que podem me trazer mensagem no WhatsApp. Indo bem direto ao ponto, os dois são tráfego e engajamento, esses dois aqui que eu estou colocando aqui, tá? Então, tráfego, já está escrito aqui, é bom para cliques no link, tem vários objetivos interessantes aqui, é bom para alguma coisa. Mas tá ali, ó, mensagem, Messenger, Instagram e WhatsApp. E engajamento também, Messenger, Instagram e WhatsApp. Inclusive, é o primeiro item ali, Messenger, Instagram e WhatsApp aqui nas campanhas de engajamento, né? Eu vou selecionar aqui essa campanha de engajamento para trazer como exemplo, certo? Eu tenho um cardápio digital aqui, não quero levar as pessoas para o WhatsApp, quero levar para o cardápio digital. Beleza, isso é uma outra aula que talvez eu suba aqui. Isso aqui é diretamente para as empresas de delivery que queiram aumentar o fluxo de conversas no WhatsApp, tá? Então aqui eu sempre tenho uma nomenclatura específica que é assim, CP01, campanha 01. Eu coloco o nome do objetivo da campanha, então eu vou colocar aqui engajamento. Tá? Você não precisa fazer igual, isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui, dentro dessa configuração de campanha, eu não mexo em nada. Em alguns casos eu mexo, mas nesse momento aqui a gente vai focar no conjunto de anúncio, que é onde eu vou clicar agora, tá? Aqui em novo conjunto de anúncio. Então cliquei aqui no novo conjunto de anúncio, vou trazer uma nomenclatura específica também, que vai ser CJ01, CP01, ou seja, o meu conjunto 1 dentro da minha campanha 1. Aqui na minha nomenclatura eu vou colocar a cidade, por exemplo, São Paulo, eu vou colocar, sei lá, vamos colocar aqui
Centro de São Paulo. Vamos supor que o meu delivery ele trabalha somente na região central de São Paulo. Então, eu coloquei aqui o nome para identificar depois do que se trata. Tá? Eu poderia colocar aqui também uma oferta específica. Como eu estou anunciando para uma hamburgueria, eu vou colocar aqui ofertas, hambúrgueres, FDS. Vamos supor que eu só vou rodar no final de semana. Um exemplo, porque é exatamente esse ponto sobre o delivery que eu quero trazer daqui a pouco. Por quê? Aqui no delivery eu vou ter um horário específico de atendimento. Por exemplo, eu não vou estar atendendo 5 horas da manhã, pelo menos alguns deliveries não trabalham 24 horas. Tem delivery que talvez tenha ali uma operação 24 horas de atendimento. Em São Paulo é muito fácil achar empresas assim, mas são exceções, né? Colocando a nível Brasil, não é todo mundo que está 24 horas ali no delivery com operação ativa. Mas aqui eu tenho aqui essa operação onde ela vai rodar durante um determinado período. E eu consigo selecionar o horário onde eu quero, o horário que eu quero que essa campanha ela esteja ativa. Então aqui coloquei no nome, tá, nomenclatura, para que eu possa me localizar e entender do que se trata esse conjunto. Aqui no local de conversão, eu tenho aonde eu quero que esse anúncio chegue, né? Para onde eu quero levar esse anúncio, o destino dele. Então vai ser para o WhatsApp, destino das mensagens, que é o message do WhatsApp ou o direct do Instagram, é no próprio anúncio, é uma ligação, é no site, é um aplicativo, é para levar a pessoa para o perfil. Não, aqui o meu objetivo é levar as pessoas para o WhatsApp, então é destino das mensagens, tá? Obviamente aqui eu preciso ter uma página e naquela aula, inclusive naquela aula tem muita coisa necessária para você executar quase tudo dentro do Facebook. Assistindo a primeira aula, esse vídeo de, acho que tem uns meia hora de vídeo, onde eu ensino a criar um portfólio, página, conectar a página no Facebook, conectar o Instagram com a página, o WhatsApp Business, enfim, para que quando você entre aqui, já está tudo aqui. Então já vai estar, se você quer usar o Messenger, já vai estar aqui, o perfil, se você quiser usar o Instagram, já vai estar selecionado aqui, o WhatsApp também, tá? Então fazendo aquela configuração do vídeo, chega aqui já vai estar tudo pronto. Então eu vou pular essa parte. Assiste lá e volta aqui. Então aqui eu maximizo o número de conversas ou eu maximizo o número de cliques no link. Como eu quero conversa, ou seja, eu quero que as pessoas venham até o WhatsApp, então eu vou maximizar o número de conversas, tá? Meu orçamento diário que eu vou colocar em torno de R$20, tá? Isso aqui fica a critério de quem vai anunciar, mas eu sugiro o mínimo ali, R$12 no mínimo. Dá para anunciar com menos, mas R$12 ali eu acho que é interessante já para testar, né, criativos, que é o vídeo, a imagem, ou testar um público específico, tá? Então isso aqui eu vou deixar em R$20 aqui esse orçamento. Aqui em controle de público, como eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui a cidade de São Paulo, só que eu não vou colocar São Paulo, por quê? Pelo simples motivo que eu quero anunciar só no centro. Então se eu colocar cidade de São Paulo, eu vou pegar São Paulo inteira. Eu posso diminuir o meu raio aqui para 17 km, que é o mínimo aqui dentro dessa configuração? Posso, mas ainda pega uma boa parte de São Paulo até Guarulhos. 17 km no raio é muita coisa. Tá? Então o que eu faço aqui? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha alguns bairros, então por exemplo, alguns bairros que eu quero na região central, Liberdade, que é aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar o CEP da Liberdade. Como eu moro aqui na Liberdade, eu já sei o CEP. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar 01502, o prefixo do CEP, os 5 primeiros números do CEP. E olha só o que ele vai mostrar aqui, 01502, Brasil. Aí eu vou clicar aqui, olha só, é exatamente na região que eu moro. Só que aqui eu consigo diminuir, eu vou tirar esse São Paulo daqui, eu consigo diminuir esse raio, tá? Ou eu consigo adicionar um pino aqui. Então, aqui é o CEP da Liberdade, mas eu consigo também adicionar um pino com raio, ou seja, eu venho aqui, adiciono um pino, vamos supor que eu quero atender aqui na Santa Cecília também, que é perto da Liberdade, que é a região central também de São Paulo. Eu venho aqui numa parte mais centralizada de Santa Cecília, que é mais ou menos aqui, assim. Tá? Eu vou colocar o pino aqui e esse pino eu consigo diminuir ele para o raio menor. Como eu falei, né, você selecionando a cidade ali, você vai ter um raio mínimo de 17 km. Aqui, colocando o pino, eu posso colocar um raio de 1 km. Então aqui eu posso colocar o CEP, certo? Para que eu possa alcançar somente essa região da cidade, ou eu posso colocar o pino aqui em adicionar pino, esse botãozinho aqui. Tá? Quando eu coloco a cidade ou o estado, ele já vai pegar a região ampla, beleza? Então isso aqui é muito importante. Deixa eu ver como é que tá a minha imagem aqui. Vamos ver. Olha só, ficou uma merda. Tudo bem, não tem problema. Isso aqui, como eu falei pra vocês, em tempo real aqui, quanto mais comandos, melhor. Então, eu vou colocar aqui a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar aqui no espaço em branco da logo, eu vou colocar aqui no espaço em branco circular
onde está escrito, essa foi boa, sua logo aqui. Se ele continuar errando, a gente ajusta o prompt de novo, mais detalhado. Eu vou falar assim, olha, dentro do círculo branco, não coloque em cima das ofertas, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, sobre a localização é isso. Então, se você quer selecionar os bairros, você pode selecionar pelo prefixo do CEP. Então, qualquer lugar, por exemplo, vou colocar aqui, CEP Moca, né? Moca aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o CEP Moca, o CEP da Moca tem aqui 01025. Então, vou colocar aqui 01025, aí ele já vai me trazer aqui na pesquisa, ó, 01025 São Paulo, CEP. Vou selecionar e aí o meu CEP vai cair exatamente aqui na Moca. E o interessante é que eu não sei por que não apareceu no CEP da Liberdade. Na verdade apareceu assim, ó. Aqui no CEP da Liberdade, como você pode ver, ó, ele faz um contorno do desenho de onde esse CEP tá localizado, né? Como é meio estranho, né? Ficaria mais interessante eu colocar realmente um pino na Liberdade aqui. Então, cadê a Praça da Liberdade? Tá por aqui. A Praça da Liberdade está bem aqui. Eu vou excluir aqui o 01502 e eu vou colocar um pino aqui em cima da Praça da Liberdade. Vamos supor que o meu restaurante é japonês, isso aqui não é uma hamburgueria japonesa. E eu venho aqui e diminuo o raio para 1 km. Tá? Eu só queria trazer o exemplo de que é possível colocar o CEP e é possível colocar o raio. E aqui é interessante porque o raio de 1 km da Liberdade ele vai pegar outros bairros também. Então às vezes quando eu quero limitar realmente só o bairro, aí é mais interessante. Mudei a disposição aqui para ficar melhor, talvez a tela, o visual fique melhor. Então aqui eu tenho, né, o bairro aqui, os bairros que eu quero, CEP, etc. Beleza, tudo bem, isso aqui já ficou claro. Essa função aqui, essa caixa de seleção aqui embaixo, alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios. Eu sempre tiro isso aqui porque como eu quero atender nessa região, em algumas situações quando eu coloco uma região específica e essa seleção lá está aqui selecionada, ele vai jogar o meu anúncio para outro lugar, longe, outro bairro, até mesmo outra cidade ou estado. Então, tira isso aqui se você não tem logística na sua empresa para entregar o seu produto, para atender essa pessoa de outro lugar, caso ele entenda que existe a probabilidade dessa pessoa responder um anúncio, ele vai entregar para outro lugar. Então remove isso aqui, tá? Bom, aqui, nessa sugestão de público aqui, eu ultimamente tenho utilizado muito esse público Advantage Plus, Advantage mais, né? Que é basicamente, ele explica aqui, né? Mostraremos anúncios automaticamente, ou seja, o algoritmo da Meta, o anúncio, a própria inteligência da Meta vai mostrar o anúncio para as pessoas que tenham probabilidade de responder. Então ele vai, com a própria inteligência, encontrar as pessoas que têm esse interesse. Eu gosto de confiar nisso aqui, mas caso você queira detalhar exatamente o público manualmente, você pode vir aqui e pode colocar uma sugestão de público, tá? Ou seja, eu posso selecionar a faixa etária do meu público, limitar a idade aqui, eu posso selecionar o gênero do meu público e eu posso utilizar uma funcionalidade muito interessante que é o direcionamento detalhado, onde eu tenho aqui dados demográficos, interesses e alguns comportamentos. Isso aqui é muito interessante, não vou entrar em detalhes específicos agora. Tá, então prosseguindo aqui, eu tenho algumas outras funcionalidades aqui, como transparência do anúncio. Isso aqui não vai servir para muita coisa, né? No caso não agora, mas obviamente é importante que você que está começando e quer ter domínio, vai lendo tudo. O objetivo do vídeo não é esse agora. Mas aqui em posicionamentos eu tenho uma questão interessante. Posso colocar aqui exatamente onde eu quero anunciar, tá? Onde eu quero anunciar. Inclusive essa funcionalidade também se chama Advantage, que é o seguinte: o orçamento, ele explica, será alocado pelo sistema de veiculação de anúncios em vários posicionamentos. Quais posicionamentos são esses? Aí tem aqui os posicionamentos manuais. Você tem o Facebook e o Instagram, que são as principais redes de anúncios do Meta. E aqui tem todos os posicionamentos de cada plataforma. Eu geralmente não anuncio dentro do Facebook, na verdade, alguns nichos específicos. Por quê? Porque o Instagram é o queridinho. O Instagram é o lugar onde as pessoas se concentram mais, né? Então, obviamente, se as pessoas estão mais concentradas no Instagram, eu prefiro concentrar a verba no Instagram, principalmente uma hamburgueria. Isso não quer dizer que alguém que esteja dentro do Facebook não vá clicar no botão de anúncio para ir para o WhatsApp de uma hamburgueria. Importante ressaltar isso, tá? Mas eu prefiro focar no Instagram, principalmente para um delivery. Então aqui no Instagram, eu tenho o feed do Instagram, ele mostra aqui um exemplo ao lado, né? O feed do Instagram, eu tenho
o feed do perfil do Instagram, eu tenho a página inicial do Explorar do Instagram, que aparecem os anúncios lá também. Eu tenho o Instagram Stories, tá? Que na minha opinião é o mais forte, e juntamente com o Instagram Reels, obviamente. Não que os feeds não sejam importantes, mas em algumas situações, sinceramente, eu tiro tudo. Eu tiro tudo, todos os feeds, e eu deixo só, por exemplo, aqui os Stories. Tá? Esse não vai ser o caso, tá? Mas ele até avisa aqui, excluir. Eu excluo, porque às vezes faz mais sentido anunciar dentro do Stories para alguns negócios. Mas aqui eu vou colocar feeds, aí eu vou colocar o Instagram Reels aqui também, só pra gente ter aqui como exemplo. Deixa eu ver nossa imagem aqui, se tá pronta. E agora sim, mas ficou estranho. Ficou bem estranho, mas não tem problema. O importante é ter a ideia aqui, tá? O conceito da ideia. É teste. Quanto mais teste você faz e comandos você vai fazendo, você vai testando até chegar num padrão esteticamente aceitável e agradável aqui no Gemini ou em qualquer outra IA. A ideia da IA, dos prompts aqui, de usar IA para criar imagens, ela vai ser a mesma para qualquer IA. Você consegue fazer isso também no ChatGPT e outras inteligências artificiais também. Então eu vou voltar aqui, vamos supor que eu vou usar... eu não usaria essa imagem. Eu só estou fazendo mesmo, eu só vou usar para também não tomar muito tempo aqui do vídeo e ir direto ao ponto, porque o ponto não é design, o ponto é como é que eu vou criar uma estrutura interessante para esses anúncios. Tá? Obviamente que eu ia criar várias imagens diferentes, cada uma com uma oferta. Eu vou fazer outro vídeo falando detalhadamente e trazendo isso mais assim, pronto ali, mais finalizado e pronto. Deixa eu ver aqui. Então aqui eu tenho os posicionamentos ok, e aí eu venho para esse próximo nível aqui do anúncio, que é o anúncio em si, né? Então eu configurei a campanha, coloquei só o nome, configurei o conjunto, onde eu coloquei o nome, nomenclatura ali, e algumas configurações como o destino, o destino, né? O local de conversão, que vai ser o WhatsApp. Eu coloquei ali também a localização, que é o bairro específico ali, certo? E agora eu vou para o anúncio aqui. Então aqui no anúncio eu vou colocar aqui ofertas, como eu falei, ofertas do final de semana. Então eu coloquei aqui ofertas FDS. E aí eu tenho algumas opções aqui. Aqui nas configurações do anúncio eu consigo criar o anúncio, tá? Ou seja, eu consigo pegar uma imagem, um documento, que é o que eu vou fazer, eu consigo usar um post existente. Eu não vou entrar em detalhe desse post existente agora, mas se você for testar e configurar isso aqui, o que é esse post existente? Você pode selecionar um post, só que como não está conectado nenhum Instagram aqui, não tem como eu te mostrar isso agora. Mas basicamente é selecionar um post existente no perfil do Instagram, na página do Facebook. Você usa esse post, esse Reels, essa imagem para veicular o anúncio. Só que tem um porém aqui: publicações, posts que tenham músicas com direitos autorais, eles não vão estar disponíveis para anunciar aqui nessa configuração, tá? Então eu vou em criar anúncio, e aí eu vou selecionar o meu criativo, vou adicionar um anúncio em imagem, vou carregar esse anúncio. Esse anúncio ele vai ser veiculado, lembrando, em 3 bairros diferentes. Eu coloquei aqui Santa Cecília, em São Paulo, região central, Moca e Liberdade. Tá, carregou a nossa imagem aqui. Vou selecionar a imagem. Vou avançar, aí você pode cortar aqui. Tem uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte. Eu também uso um prompt específico para criar algumas descrições. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui dentro mesmo, mas geralmente eu colocaria uma conversa separada só para me dar descrições de anúncio. Então eu vou fazer aqui. Cria um texto de anúncio para tráfego para Parente Hamburgueria Artesanal, tá? Um texto de 5 linhas. Vamos colocar aqui. Lembrando, tá? É interessante colocar esse prompt, tá? Numa conversa diferente. Aí ele me trouxe um texto bem simples aqui. Pedi algo simples mesmo, de 5 linhas, e tá ótimo. É só para demonstrar que colocando a imagem ou vídeo aqui dentro, você subindo a imagem ou vídeo e pedindo de uma forma correta para ele trazer um texto, você já cria o texto sem precisar. Você economiza tempo, né? Vamos lá, você economiza tempo, a IA veio para isso. Tá? Então aqui, legal, ele tá aqui, né? Trouxe, pá. Vou avançar aqui. Aí tem uma coisa interessante aqui, que ainda não tá muito legal aqui, o método tá testando isso aqui, ainda não achei interessante testar isso. Que ele, a partir daquela imagem que eu mandei, ele cria aqui várias imagens com IA, mas sinceramente eu não acho nada interessante isso aqui, tá? Então vou avançar. Tem alguns aprimoramentos que é possível realizar, vou concluir. E aqui eu tenho
tá? A primeira prévia do meu anúncio. Por algum motivo não apareceu, mas está aqui. Por algum motivo não apareceu aqui. Deixa eu atualizar para ver se aparece aqui a prévia. Deveria estar aparecendo. Por algum motivo não está aparecendo a prévia do anúncio, mas aqui, inclusive apareceu rapidamente e sumiu, né? Talvez seja porque o portfólio não está 100% configurado, ou talvez não tenha um Instagram ali ativo, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Talvez seja por isso. Mas a prévia aparece aqui, você pode vir aqui, ver a prévia avançada e vai aparecer todos os posicionamentos. Só como você pode ver, aparece no início, mas depois some. Eu não sei porquê. Talvez seja exatamente porque... eu não sei explicar o porquê. Mas é para aparecer e aparece, tá? Então, aqui eu vou colocar o texto principal, tem a chamada para ação, aqui enviar mensagem no Instagram. Como eu não adicionei o WhatsApp, como eu expliquei, eu preciso colocar os ativos organizados aqui, conforme o vídeo que eu já comentei aqui para você assistir. Mas aqui tem enviar mensagem no Instagram. Obviamente também se o WhatsApp tivesse conectado ia aparecer, enviar mensagem no WhatsApp. E aí eu tenho aqui algumas chamadas para ação, eu vou usar enviar mensagem, obviamente. E aqui eu tenho também algumas outras configurações que não vão fazer sentido agora para esse objetivo aqui. Então basicamente eu criei a campanha, criei o conjunto de anúncio, criei o anúncio, né, eu já posso publicar. Se caso já tivesse tudo configurado aqui nesse portfólio, que eu estou usando como teste para exemplificar a estrutura de operação, eu já poderia publicar isso aqui, mas não é o caso, tá? Tem outro ponto que eu passei, tá? Mas eu vou voltar aqui, que é o seguinte. Aqui na configuração do anúncio tem custo e período de exibição de anúncio. Eu passei aqui do orçamento, coloquei R$20, e aqui em programação eu pulei essa informação que é muito importante para deliveries, que eu falei no início, que é o horário que eu quero que esse anúncio ele seja veiculado, tá? Então vamos lá, por exemplo, aqui eu tenho o orçamento, eu posso selecionar uma data de início, uma data de término, e eu tenho aqui a programação dos anúncios. Então eu vou definir programação e aqui aparece, certo, o fuso horário e o horário que eu quero veicular esse anúncio. Isso aqui é importante para que você possa ter um parâmetro ali de dias que você quer veicular o anúncio, certo? Isso aqui é muito importante. Tem um horário de atendimento que você pode definir na página do Facebook, como está aqui. Tá? O legal é que o Meta é tudo autoexplicativo. Então você clicou no botão aqui, ele já vai te levar para uma janela de ajuda, quer ver? Onde ele vai te explicar tudo como funciona. Não foi o caso aqui, ele me levou para esse Facebook aqui, que é onde eu coloco aqui dentro do meu Facebook o horário de atendimento. Mas aqui certamente se eu for pesquisar essa informação, ele vai me trazer uma página detalhada com informações, como se fosse quase um tutorial. Tá? Então basicamente é isso, eu tenho aqui os horários que eu quero veicular, né, se eu quero de segunda a sexta, se eu quero todos os dias, isso aqui é muito importante, tá? É importante também fuçar, clicar tudo aqui, encontrar, né, o que eu quero, então assim, encontrar coisas, configurações que estão dentro da minha realidade e possam fazer sentido, beleza? Então esse vídeo aqui era mais para isso, para mostrar essa estrutura e como configurar essa estrutura. Eu vou trazer mais vídeos assim aqui, né, para mostrar exatamente como a gente pode fazer isso na prática. Tá? Espero que isso, de alguma forma, ajude algumas pessoas a ter mais autonomia para fazer isso. Tá? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.